Paris para ajudar você. Essa é a segunda vez que nós estivemos em Paris. Como toda capital tem os seus problemas e as coisas boas. Só que infelizmente quando você vê muito vídeo de Paris, a galera só fica falando as coisas boas. Aí você chega lá, se estrupia todo, se dá mal. Então eu vou passar aqui a realidade, vou fazer uma logística básica, desde você chegando no aeroporto, indo para o hotel, as coisas que você deveria fazer e não deveria fazer para você tentar ter uma estadia agradável em Paris. Porque tem muita gente que chega lá e odeia Paris e tem muita gente que ama Paris, então é muito relativo, tá bom? É isso aí, espero que você goste do vídeo e um grande abraço. A primeira coisa que eu espero que você tenha feito no seu planejamento é achar um hotel próximo de uma estação de metrô. Quando você começa a fazer o seu planejamento, você vai perceber uma andada ali vai meia hora, outra andada dá 45 minutos. E aí, dependendo, você pega um metrô, chega em 10 minutos, por exemplo. Se você já fez a reserva, você trata de arranjar um hotel próximo da estação de metrô. Essa é a primeira coisa que você deveria fazer. Ninguém anda de ônibus em Paris, a galera toda anda de metrô. Já fique esperto e refaça a sua reserva para ficar perto de uma estação de metrô. Uma coisa importante quando você entrar no trem ou no metrô em Paris: na parte superior interna você vai conseguir ver para onde ele está indo. Em algumas estações, alguns trens e alguns metrôs, ele tem um visor indicativo que pisca aonde que está a sua estação. Porém, a maioria não tem isso. Então, isso significa que você tem que ficar esperto a todo momento, olhando para o lado de fora para verificar o nome da estação de metrô. Se não passa, você perde o bonde e depois fica perdido. Então isso é uma coisa importante para você ficar esperto. E também algumas falas, né? A estação tal, só que às vezes é muito baixo, você não consegue entender. Então se você também não entende muito o francês, eles vão falar de uma forma que você vai achar que está em outra estação. Então a melhor forma é ficar próximo da janela e acompanhe o nome da estação para você não se perder. Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte: não fique na última porta do vagão, porque o que pode acontecer? O metrô pode parar de frente para uma parede, a porta não abrir e você não conseguir sair na sua estação, porque o metrô está socado de gente. Isso é uma coisa muito comum, inclusive sábado e domingo, porque sábado e domingo é pior, porque tem a galera de turista em Paris e os parisienses querendo fazer lazer, porque como eu mencionei, todo mundo anda de metrô porque o transporte funciona. Essas são algumas coisas que você tem que ficar esperto, principalmente se você perder um metrô indo para o aeroporto. Então já aí adiciona 20, 30 minutos na sua jornada se isso acontecer. Por exemplo, a porta não abrir e você ficar preso dentro do metrô, ter que pegar outro metrô. O transporte é isso aí, ande de metrô. Táxi também é caro, você consegue pegar, por exemplo, se você chegar muito tarde de um evento, tipo 1, 2, 3 horas da manhã, o metrô já está fechado. Você vai tentar ir na estação, você vai ver lá a portinha tudo fechada, aí você pega um táxi. Mas eu não recomendo você ficar andando de táxi porque é realmente caro. Metrô é barato, 2,10, dependendo da zona que você está indo. Se você for para o aeroporto, você vai pagar 10 e pouco. Então quando você chega na estação, escolhe o ticket mais. Se você quiser pagar individual, eu paguei individual porque não fiquei tantos dias, mas tem um passe que você compra um cartãozinho. Se você for ficar mais dias, aceita débito, tranquilo. O seu cartão daqui da Irlanda, por exemplo, vai funcionar. Tudo é contactless, você paga tranquilo e vai embora. Coisas que você não deveria fazer dentro do metrô: não demole com seu celular, tá? Se você for ver alguma coisa, você para, fica de frente para a parede, segura bem o seu celular, tranquilo, não dê bobeira. Principalmente dentro do vagão, como essa menina fez, que eu filmei todo escondido para
também proteger o meu celular, mas essa menina aí tá dando mole, ela tá mexendo no celular de frente para a porta. Então, qual a probabilidade de alguém simplesmente, quando a porta abrir, puxar o celular e vazar? Porque quando sai uma galera, bicho, não tem condições, você não acha mais a pessoa simplesmente some na multidão. E se for um local, ele já sabe a saída, porque também tem isso. Existem várias saídas dentro do metrô que vai para várias ruas, então o cara pega seu celular e some, já era. Não dê esse mole. Não fique dando bobeira com o celular na mão dentro do metrô, principalmente quando o metrô estiver chegando na estação, gente entrando, gente saindo. Fique esperto nessa recomendação aí para você não perder seu celular no meio de Paris e já começar a viagem aborrecido e estressado. Uma outra recomendação, como eu mencionei, sábado e domingo fica tudo muito lotado, principalmente se tiver show na cidade. Então, se você puder evitar tipo um sábado e domingo, tranquilo. Pô, Léo, você tá falando para eu não ir sábado e domingo? Não, cara, se você conseguir evitar, beleza. Se não, coloca no roteiro. Mas tenha em mente que é isso aí. São os turistas compartilhando o metrô com o pessoal local. Então, cara, do nada você chega e o metrô lota, bicho. Na estação Gare du Nord, por exemplo, quando parou para ir para o aeroporto, um monte de gente não conseguiu entrar, porque o metrô tava socado, bicho. Parecia o metrô de São Paulo, entendeu? Galera tentando empurrar para poder entrar. Então, acontece. É cidade grande. Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo. Então, você tem que ter isso em mente. Beleza? Você tem que ir tranquilo, sem se estressar, na paz de Cristo, que vai dar tudo certo. Essa foi a parte de transporte. Agora nós vamos na parte de recepção do francês, que é onde a galera reclama bastante. Cara, o negócio é o seguinte, isso é um fato, eu testei. Se você começar a falar francês, a maioria das pessoas vão conseguir falar de uma forma, digamos, mais agradável com você. Não significa que você vai ser maltratado. Você pode ser maltratado, digamos assim, na forma do francês. Porque, cara, olha só, entenda o lado dos caras. Você vai no restaurante, é gente entrando, saindo o tempo inteiro, é muito turista. Os caras correm muito. Então imagina você, vamos supor que você fala um inglês mais ou menos. Aí você tenta se comunicar com um cara que tá correndo muito dentro do restaurante. Cara, na boa, ele não vai ter muita paciência. Mas isso não é só em Paris. Vamos supor que você é um atendente no Brasil. Chega um cara da quinta dimensão que não fala português. Você também não fala inglês direito. Às vezes você não vai ter muita paciência para ajudar o cara. Entendeu? Não vai ser culpa sua. Então tenha isso em mente. Se você for com essa expectativa, você nunca vai se aborrecer. Porque você já vai saber que os caras são assim. Na boa, se você sai daqui da Irlanda, você vai se assustar, porque os irlandeses, os caras são top aqui, entendeu? Aqui é muito fora da curva. Os caras são muito tranquilos, todo mundo sorrindo, a galera sempre tenta te ajudar. Não que lá não ajude, mas aqui você sabe, quem mora na Irlanda sabe que é diferente, entendeu? Então, se você comparar o nível de alegria do irlandês na França, cara, você vai se frustrar, isso é fato, tá? Então, assim, eu falo um pouco de francês, eu conseguia me comunicar com os caras lá tranquilo, e é perceptível, quando você começa a falar francês, o cara já começa meio a sorrir um pouco mais, entendeu? Tem um pouquinho mais de paciência. Mas se você falar inglês também, vai de boa. O mais importante é o seguinte, cara, você não pode criar expectativas, senão qualquer coisinha que o francês fizer com você vai ficar triste, falando, nossa, ele me tratou mal e não sei o que. Bicho, se você já mora na Europa, você já tem uma mentalidade um pouco mais aberta, os caras são assim mesmo. Na Holanda também é assim, dependendo do lugar, os caras, é o jeito holandês de ser. Eu tenho um amigo holandês que o cara parece uma porta, mas o cara é super gente boa, é o jeito dele. Também já tive conhecido francês que trabalhou aqui comigo, é o jeito do cara. Não fique triste se por acaso o cara meio que não sorri pra você, porque os caras não estão ali pra sorrir, os caras estão ali pra trabalhar e eles trabalham muito. Você vai perceber isso no restaurante. Você vai nesses restaurantes mais concorridos, além de ter um monte de fila,
que isso é uma coisa também que você tem que ficar esperto, lá você tem que agendar as coisas pro restaurante, senão você passa batido. Se você der sorte e conseguir entrar, beleza. Se não, você vai ter que ficar esperando. Então, minha recomendação, se você vai para um lugar famoso, vá e faça uma reserva antes para você não ter problema e ficar esperando bastante e perder tempo. Parte de expectativa, não crie que vai ser a melhor coisa para você. Bom, lugares para visitar. Uma coisa que nós percebemos, a Torre Eiffel está bem diferente de quando nós fomos pela primeira vez já há alguns anos. Tem proteção para todo lado, os pés da torre, você dependendo do lugar já não consegue mais tirar foto. O jardim na frente estava em manutenção, cheio de grade, você também não conseguia visitar. Então assim, uma outra coisa, além de você não criar expectativa do atendimento do francês, você precisa ter aquela expectativa e realidade. Aqueles vídeos que a galera fica postando na internet, aquilo dali é isso mesmo. Às vezes você cria uma expectativa, chega lá, tá tudo em manutenção, cara. Então assim, e uma outra coisa, a melhor vista de Paris não é da torre, cara. Muita gente comete esse erro. Você tem que ver Paris e ver a torre. Existem vários outros lugares para você ir que tem uma vista muito melhor do que da torre. Por exemplo, um lugar que a gente recomenda é a Torre de Montparnasse. Você vai lá, agenda um café, pede para ficar do lado da janela, você vê Paris inteira e a torre, cara. É uma vista muito melhor do que da torre, porque também nós já fomos. Então nós já vimos a vista da torre e a vista fora da torre. Fora da torre é melhor. E eu não vou nem considerar a quantidade de gente que é para poder subir aquela torre, cara. Então assim, é muita gente, é muita fila. Dependendo, você chega ali em cima, é uma ventania só, é um monte de mão para tirar foto, aquele monte de japonês com aquelas câmeras maior que um cachorro, que você não consegue enxergar nada. Então assim, vale a pena ir pela primeira vez? Beleza, se você quiser vai, mas tenha em mente o seguinte: se você quiser tirar fotos legais de Paris, não recomendo você tirar da torre. Tem vários outros lugares que você consegue tirar foto bem melhor. Referente a perigo e segurança, é ou não perigoso andar em Paris? Cara, eu me senti seguro em Paris, tirando não dar mole. Isso é em qualquer lugar, até que na Irlanda você vai lá no centro de Dublin e fica dando mole com seu celular na mão, pode parecer um naná lá e passar e levar seu celular. Então assim, de uma forma geral, você andando, não tivemos problema algum, é tranquilo, é seguro. Entendeu? Tem muito policial na rua, principalmente se você mora na Irlanda. A primeira coisa que você vê de diferença é aquela galera com um monte de metralhadora na mão. Aqui é radinho a pilha e água para tomar conta da violência, entendeu? Então assim, é uma grande diferença, mas é um lugar seguro. Você não andar em uns lugares desertos, esquisitos, digamos assim, aquele meião onde que tem os turistas, cara, de boa, você pode ficar até tarde. Nós voltamos de um show bem tarde, de boa. Nós pegamos um táxi porque estava um pouquinho longe também. Então assim, segurança, pelo menos na minha visão, não tivemos problema algum. Você pode ir lá despreocupado, tranquilo, tirando a questão de não dar bobeira com o celular. Parte de alimentação em Paris. Paris é um lugar que tem opção de comer, então você pode comer muito bem e pagar muito caro. Você também pode comer bem e pagar bem mais barato. Você precisa pesquisar os lugares. A dica que eu dou é o seguinte: quando você for ver um vídeo no Instagram de uma recomendação de um lugar que fala, nossa, esse lugar aqui é maravilhoso, cara, não acredita não, na boa. Você vai no TripAdvisor, coloca o nome do restaurante e pega lá e faz uma análise de 100 revisões dos lugares, da comida em si, do lugar em si. Esses posts, esses reels de Instagram aí, cara, é tudo furado. Você tem que ficar esperto. É legal para você saber do lugar, mas não é legal para você confiar que aquele lugar é bom. Então, recomendação muito importante para você não perder nem seu tempo e nem seu dinheiro, porque nós fomos num restaurante lá e na boa,
restaurante é uma porcaria. Eu vou falar mais na frente, eu vou fazer um vídeo só falando dos restaurantes para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Então eu vou falar, esse restaurante aqui é bom, esse não é, vai, não vai, é caro, não é caro, tá bom? Então é isso aí. Bom, então vamos lá referente aos restaurantes. Vou colocar aqui a minha sincera opinião dos restaurantes que nós fomos. Começando pelo Pepe Pizzaria. Foi eleito mais de uma vez a melhor pizza da Europa e eu recomendo fortemente vocês irem caso você goste muito de pizza. O preço da pizza é razoável, não é caro, você vai achar pizza entre 16 euros e 20 euros. O que eu acho um valor bem justo por uma pizza que foi eleita a melhor da Europa. Um outro restaurante muito bom que serve comida vietnamita chama-se Sourire de Saigon. O pessoal atende muito bem, comida muito boa e não é tão caro. Vamos colocar os pratos entre 20 e 40 euros. E depois que você terminar de comer, você pode pedir um chá de lótus. Ele prepara todo certinho, a flor vai abrindo dentro do copo. É uma terapia bem bacana e o chá não é ruim, o chá é bem gostoso, vale a pena experimentar. O café no restaurante que fica dentro da torre de Montparnasse chama-se Ciel de Paris, vale muito a pena também, recomendo você agendar com antecedência para você poder ir lá. O café não é baratinho, mas você paga mais pela vista, o café tem de 18 e 26 euros, dependendo do tamanho. Vale a pena também, o café é bom. Um outro lugar que nós gostamos também, porém esse é mais caro. Então já prepara o bolso, chama-se Le Bon Georges. Tem uma comida muito boa e uma coisa interessante que eles valorizam os produtos locais. Então, por exemplo, ele não vende Coca-Cola, ele vende Paris Cola. É bem interessante e o sabor é bem próximo da Coca-Cola. Eu, para falar a verdade, se colocar os dois copos de um e de outro, eu não conseguiria diferenciar qual que é Paris Cola e qual que é Coca-Cola. Esse é um lugar famoso de Paris que eles servem um mousse numa panela. É gigante o negócio, vem um mousse numa panela, bem interessante para quem gosta de mousse de chocolate. Tudo muito bom nesse restaurante, lembrando que não é barato, porém vale a pena conhecer. Um outro lugar bacana de conhecer não é restaurante, porém é um café. Chama-se Angelina e é lotado na maioria das vezes, então é bom você já ir preparado. Porém, vale muito a pena, eles têm bastante variedade de doce, salgado, essas coisas. Então, vale a pena colocar na agenda também. Um outro restaurante que nós fomos, esse eu não recomendo em hipótese alguma. Se você quiser ir, é sua inteira responsabilidade. Chama-se Le Procope. É um restaurante que tem o suposto chapéu de Napoleão Bonaparte. Nós resolvemos inventar moda e pedir um prato tradicional chamado Le Coq au vin, que nada mais é do que uma galinha meia boca ensopada boiando, muito ruim e muito sem gosto. Talvez eles tenham outros pratos interessantes e saborosos. Neste caso, estava bem ruim e eu não recomendo você comer esse treco. E esse restaurante também é um pouco salgado no valor dos pratos. Um outro lugar que a galera faz bastante propaganda é o Petit Grec, que é um crepe normal, sem muita coisa, mas que talvez valha a pena experimentar. Se você me perguntar, Léo, você voltaria lá? Não nessa vida e nem na próxima vida. Então fica a seu critério, se você quiser visitar esse lugar, fique à vontade. Eu não recomendo, para mim você vai perder tempo e dinheiro porque não tem nada demais. Um outro lugar que nós gostamos bastante é específico para mousse, chama-se Le Chocolat Chapon. Tem um mousse bem interessante, bem bom. É um lugar pequenininho que serve mousse, então quem gosta vale muito a pena visitar e também não é caro. Um outro restaurante bom que nós fomos que tem uma massa carbonara muito boa, você senta no restaurante, se você conseguir pegar uma mesa boa, você vai ficar de frente para a torre. Nós conseguimos quase sentar na rua e ficar jantando de frente para a Torre Eiffel, que também é um lugar muito bacana de ir. Bom, esses foram alguns restaurantes que nós fomos e vou dar continuidade no
no vídeo. Outra recomendação básica, cara, tente ser educado, tente aprender algumas palavras em francês, para pelo menos, né, você falar um merci, au revoir, s'il vous plaît, un billet, s'il vous plaît, nous avons mangé, algumas coisas assim, entendeu? Pô, gostaria de comer, não gostaria de comer, só beber. Isso é uma outra coisa que você pode passar, cara. Eu vi isso na minha frente. Nós voltamos do show, chegamos pro cara, perguntamos, bicho, você tem uma mesa aí? O cara olhou para a mesa do lado, a galera já tinha acabado e tava brincando no celular. Ele chegou com a mãozinha e fez assim, ó, levanta e vaza, entendeu? E é isso aí, a galera levantou e vazou. Existem lugares que o cara vai chegar assim, para manger, para comer. E se você fala assim, não, eu não vou comer, então ele vai falar, não, você não pode sentar aqui, você senta ali. É desse jeito, você não vai ficar tristinho, aborrecido, porque o cara falou assim. É o jeito deles de falar lá, o atendimento é assim, funciona assim. E ponto final. Então tenha em mente que o cara pode direcionar você para lugares diferentes, mas é normal. Não é que ele não gostou de você. Mais uma coisa para você ficar esperto. Outra coisa para você ficar esperto se você come carne. Na França, digamos assim, oficialmente, eles usam 3 pontos para carne. Não usam 5, como em outros lugares, por exemplo. Aqui na Irlanda você consegue escolher mais ponto de carne. Basicamente lá você tem rare, medium rare e well cooked ou well done, tá? Então, mal passado, médio passado e bem passado, digamos assim. Então, se você gosta de uma carne que tem um médio aqui, lá pode ser diferente, ser muito cru. Então você tem que ficar esperto nisso também, porque às vezes você pede uma carne e vem completamente diferente, aí você vai fazer o quê? Pô, bicho, não foi isso que eu pedi, eu não quero assim. Você tem que entender a cultura local antes de você pedir, tá? O cru deles é tipo assim, 1 minuto solta a carne de um lado, 1 minuto do outro e é isso aí. O boi já tá vivo e já chega vivo para você comer. Outra coisa é o seguinte, quando você faz um pedido, eles já querem que você faça todo o pedido, exceto a sobremesa. Então você chega, eu quero essa entrada e eu quero este prato principal. Você pode só pedir a entrada, mas dependendo do restaurante, que é tudo corrido, é melhor eles fazerem um pedido só, o que faz todo sentido, né, cara, para agilizar o processo da cozinha. Tentar explicar, o cara começar a falar, bicho, desiste. Fala, eu quero essa entrada e meu prato principal é esse e é isso aí. Não tenta argumentar não, você vai acabar se estressando, o cara também vai se estressar e você vai se aborrecer. Cara, segue o padrão do restaurante. Também que eu vi um casal do lado, que inclusive era brasileiro, a menina não falava inglês legal, o cara já tava perdendo a paciência e resumindo, o cara falou assim, bicho, peça tudo de uma vez só e é isso aí, beleza? Senão vai para outro restaurante e vai comer em outro lugar. Essas foram as recomendações de Paris. Se você gostou, joinha e vejo você no próximo vídeo.